essa brochura, se não recebeu, eu queria pedir aos nossos diáconos que nos ajudassem. Levante a sua mão se você não recebeu. A irmã Késia está levantando a mão, irmãos. Não é por nada, eu só estou falando. Quem mais, por favor? Glória a Deus. A irmã Flávia aqui também. Nós temos essa brochura para os irmãos que quiserem também digitalizada. Ok? Os irmãos que quiserem, eu queria pedir a nossa mídia que disponibilizasse na nossa página, por favor. Ok? Para os nossos irmãos poderem fazer o download. E obrigado, irmã Samara. Glória a Jesus. O primeiro dia das nossas primícias, nós, no mês de janeiro, Romanos 11 e 16, a palavra de Deus diz: e se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. Olhe como é maravilhosa a palavra de Deus. Quando a Bíblia diz se a primícia é santa, a massa o é, quer dizer, o todo também é santo. E é muito maravilhoso, irmãos. O Senhor Jesus Cristo desfrutou da sua oferta de maneira completa diante de Deus, e ele foi colocado no mais alto posto, sendo a primícia da ressurreição do Senhor nosso Deus. A gente sabe que a Bíblia ela é repleta de conceitos de semeadura e de colheita, de crescimento e de frutificação. São leis, irmãos, que independente de qualquer coisa, vão acontecer. A Bíblia diz: Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isto também ceifará. E a Bíblia diz que aquele que semeia na carne, vai ceifar tribulação na carne. Mas aquele que semeia no Espírito, ele vai receber bênção do céu, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Jesus. São leis do reino de Deus, que Deus estabeleceu, e com certeza vão se cumprir. Mas é interessante que essas leis, elas naturalmente dependem de que nós entendamos a conjuntura da lei. Porque existem pessoas que imaginam assim, então quer dizer que se eu dizimar, Deus é obrigado a me abençoar? O dízimo que você entrega ao Senhor não é simplesmente uma semeadura avulsa. Existe um processo, um contexto dentro dessa circunstância. Por exemplo, existem pessoas que dizimam, e eu sempre menciono isso, a salva recebe, a igreja recebe, a contabilidade contabiliza, o banco recebe, mas Deus não recebe. Porque é dízimo daquilo que não é santo, é dízimo daquilo que é roubado, é dízimo, eventualmente, que não é com o propósito certo, adequado, de agradar ao coração de Deus, de entregar ao Senhor nosso Deus. Muitas pessoas entendem o dízimo de maneira equivocada, porque existem pessoas que pensam que quando você entrega o dízimo na casa do Senhor, você está abrindo mão de 10% do seu salário. Você está perdendo 10% do seu salário, porque você está entregando na oferta para Deus. Na verdade, você não está perdendo 10% do seu salário. Você está garantindo 10% do seu salário. Os outros 90% você já gastou. Né? Principalmente se você tiver cartão de crédito da Macy's, da TJ Maxx. Olha aí, está vendo? Já disseram, fala Jeová. Esse é um profeta de Deus, esse pastor, né? Então, você já gastou os 90%. Dentro desse estudo, em um dos dias desse estudo, nós vamos nos lembrar que... Desculpe, irmãos, um pequeno parênteses, a nossa mídia está nos informando que a brochura já está disponível no site, se você quiser fazer o download. E preste atenção. Então, o que acontece? A palavra de Deus nos ensina que o dízimo abençoa a nossa vida, mas quando nós entregamos o dízimo da maneira adequada, da maneira certa, não é aleatória, existe um conjunto de leis. Eu disse a você, Deus não aceita qualquer dízimo, Deus não aceita dízimo do roubado, Deus não aceita qualquer coisa. Deus não aceita dízimo de quem dá dízimo eventualmente, ou quer dar dízimo eventualmente para simplesmente aparecer.
Não, o dízimo é sagrado, o dízimo é santo ao Senhor nosso Deus. Deve vir de um coração sincero que está entregando aquilo para Deus e para a glória de Deus. Deus precisa do meu dízimo? Não. Eu disse a você que no escopo desse estudo, nós temos aqui o exemplo do que aconteceu na chamada crise de 2008, na crise imobiliária, quando muitas pessoas, alguns irmãos que estão aqui esta tarde, eles tinham bons negócios, tinham dinheiro, casa, e estavam trabalhando forte e fazendo, tinham muitos trabalhos e estavam ganhando muito dinheiro. E alguns deles, quando entrou a crise, porque eram fiéis nos seus dízimos, eles passaram a ganhar aquilo que eles dizimavam. Ou seja, durante um período, até que viesse de novo a chuva sobre a terra, durante um período, algumas pessoas viveram da fidelidade de Deus, porque elas foram fiéis a Deus. Então, elas viveram da fidelidade de Deus, porque Deus é fiel. Deus não vai deixar você passar fome se você está fazendo o certo, está fazendo o correto. Foi difícil? Foi. Foi difícil, mas Jesus guardou. Ninguém ficou na rua, ninguém passou fome, ninguém ficou em situação desesperadora. Aqueles que não foram fiéis nos seus dízimos enquanto estavam vivendo de maneira abastada, sequer conseguiram permanecer aqui nos Estados Unidos. Muita gente voltou para o Brasil. Muita gente, naquele tempo, o Brasil estava vivendo um momento econômico que parecia que ia muito bem. Companheiros. Né? E aí os irmãos já estão repreendendo ali. Deixa eu abrir um parênteses aqui e dizer para você, a partir de hoje, você e eu temos que orar pelo presidente Lula. É bíblico. Paulo escreveu a Timóteo e disse que nós devemos orar pelas autoridades, pelos reis e pelos que estão em eminência. Não fira aquele que Deus colocou. Mas Deus não é careca, pastor. E Deus não tem sobrenome de Moraes. Nada acontece sem que Deus permita. Romanos 13. A Bíblia diz que toda autoridade é estabelecida por Deus e não há autoridade que não venha de Deus. E ele ainda confirma, e a autoridade que aí está foi estabelecida por Deus. Então, entenda isso. E você não toque em autoridade que Deus estabeleceu. Ok? A gente brinca e tudo aqui, né? Imita a voz do companheiro com das 4 linhas e tal, mas não toque. Não toque, porque você vai estar mexendo onde Deus estabeleceu. Ok? Não xingue, não fale mal. A Bíblia diz que nós não devemos falar mal do líder do nosso povo. Amém? Se você não deve falar mal do líder do seu povo, imagine do povo dos outros. Né? Alguém está falando assim, mas eu sou americano, então não fale mal nem do seu nem do outro. Ore, vamos orar, para que Deus tenha misericórdia do Brasil. Aqui da raiva dá. Então, mas não fale. Você pode ficar com raiva, mas não fale. Feche parênteses, por favor. Naquele tempo, o Brasil estava vivendo um momento econômico que parecia ser bom e muitas pessoas voltaram para o Brasil. Né? Pessoas não tiveram condição de continuar aqui. Pessoas tinham casas de investimento e perderam aquelas casas de investimento, a maioria perdeu a casa que morava. Foi um momento muito, muito difícil. Nós mesmos, na igreja, perdemos 50% do nosso povo e perdemos 70% das nossas entradas. Sabe como nós ainda estamos aqui? Sabe como ainda temos propriedades do Ministério do Belém? Milagre de Deus. Porque com Deus é assim, irmão. Quanto pior, melhor. É ou não é? Ele não podia ter ido lá, corrido e ter curado Lázaro antes de ele morrer? Ele não foi. Precisava ter esperado o homem morrer. E ele não podia ter chegado logo que ele morreu e ter ressuscitado, mas tinha que ter deixado o homem ser enterrado. Não é?
Tinha que deixar o homem ter sido sepultado, não é verdade? E ele ainda ficou uns 2 dias lá onde ele estava, parece que sem fazer nada. Parece que ele não pregou para ninguém, não curou ninguém, não salvou nada. Ficou só esperando a situação piorar. Tem gente que fala assim, mas pastor, o caso já é terminal. O câncer está muito avançado. Jesus é o dono da vida. Jesus é o Senhor da vida. Quando Ele fala, tudo se transforma. Ele muda as coisas. Ele faz maravilhas. E Ele vai fazer maravilhas aqui esta noite, esta tarde. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele é poderoso para fazer isto. Não é? E às vezes a pessoa fica, mas pastor, a situação foi difícil para nós na igreja, foi muito difícil. E aí quando a coisa está ruim, estava ruim, né? Mas depois piorou, né? Depois ficou pior ainda, né? Como é que é? Parece que piorou, estava ruim, né? Depois piorou, ficou pior. Quando nós fomos trabalhar o refinanciamento, a empresa, que é a Assembleia de Deus, que faz os financiamentos das nossas propriedades, não é um banco. Ela é uma financeira. E as financeiras não receberam nenhum incentivo do governo naquele tempo. Os bancos receberam, puderam refinanciar todo mundo que tinha suas propriedades e tal, e fizeram negociar, especialmente comerciais e tal. Para nós não teve choro nem vela. Nós tivemos que renegociar tudo. Mas estamos aqui até hoje, porque o nosso Deus é fiel. E o nosso Deus é grande, e o nosso Deus é poderoso, e Ele nos ama, e Ele cuida de nós. Chegou um momento que nós estávamos debaixo de ameaça de perder todas as nossas propriedades. Sabe por que nós não perdemos? Porque nós não temos nada, tudo é dele, e Ele não perde nada para ninguém. E quando Ele dá, Ele dá. Ele dá, Ele sustenta, Ele mantém, Ele abençoa, Ele multiplica. Glória a Deus. Só tem um segredinho. Ande direito. Ande na verdade. Seja íntegro. Seja santo. Cuide dos olhos, cuide do coração, cuide da mente, cuide dos ouvidos e especialmente da língua. Cuide disso. E se você guardar o seu coração, a palavra de Deus diz que do coração procedem todas as saídas da vida. A Bíblia diz sobre tudo que se deve guardar, sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Glória a Jesus. O Senhor Deus nos guardou. Nós ficamos esperando no Senhor, confiando no Senhor, e Deus nos guardou. E hasta aqui nos ha ajudado Jeová. Amém? Até aqui nos ajudou o Senhor continua nos ajudando e nos abençoando para a glória do seu nome. Glória a Deus. As primícias, irmãos, são um indicativo fiel de onde mora o nosso coração e de como pretendemos viver a partir daquilo que demonstramos através delas. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Você vai observar nesses 12 dias que nós estamos falando de diversos tipos de ofertas. Janeiro, estamos falando das primícias. Fevereiro, ofertas diárias, semanais e mensais. Todos os dias, o sacerdote sacrificava um cordeiro pela manhã e um cordeiro no fim da tarde. Todos os dias havia oferta diária. No sábado, havia uma oferta especial. No sábado, a oferta que era dada ao Senhor era especial, não era simplesmente aquela oferta diária, mas era oferta sabática. Havia oferta mensal, e havia o dia da expiação, da grande oferta que eles faziam para o Senhor nosso Deus. Você entende isso? Que todos os dias eles estavam ofertando ao Senhor nosso Deus, oferecendo alguma coisa para Deus. Todos os dias eles estavam dizendo assim: Senhor, eu estou me lembrando com a minha oferta que eu dependo do Senhor. Eu tenho porque o Senhor me deu. Eu ofereço porque o Senhor me regalou. O Senhor já me presenteou. O Senhor já me deu a sua bênção. Poucos dias nós estávamos falando sobre essas coisas e, às vezes, a gente quer ser dominado mais ou menos pela nossa emoção, pelo nosso estado de ânimo. A gente quer ser dominado pelo nosso humor. Eu não estou no mood.
Eu não estou afim, hoje eu não estou afim, sabe? Hoje eu não estou afim de contribuir, hoje eu não estou afim de ofertar, eu não estou afim dessa premissa, esse ano eu não vou. Você já pensou se Deus fosse assim? Você já pensou se Deus só nos abençoasse? Hoje eu não estou afim, sabe o quê? Hoje eu não vou dar ar para eles respirarem, não. Hoje não tem comida para ninguém. Hoje nenhum carro vai funcionar. Hoje todos os sinais, os semáforos vão estar vermelhos. Não é? Você já pensou se Deus fosse assim também? Levado pela emoção? A palavra de Deus diz que Deus não muda. Nele não há mudança e nem sequer sombra de variação. Tá? Que coisa linda. Olha aqui. Se tem luz aqui, pode projetar a minha sombra aqui. A sombra não sou eu. A sombra é simplesmente uma projeção da minha silhueta. A Bíblia diz que Deus não tem sequer sombra de variação, ou seja, não existe nem o temor, não existe o medo, a expectativa de que Deus vai mudar. Deus não vai mudar. Ele vai continuar sendo Deus. Escute o que eu vou lhe dizer. Ele vai continuar sendo Deus. Ele vai continuar sendo bondoso. Ele vai continuar sendo misericordioso. Ele vai continuar sendo amoroso. Ele vai continuar cuidando de você. Não importa quem você é, de onde você veio, a família que você veio. Não importa se você foi uma pessoa abusada. Não importa se você é uma pessoa que saiu de situação difícil. Não importa se você está em situação difícil. Não importa se existe um conflito interno dentro de você essa tarde, entre o que é certo e o que é errado, entre o bem e o mal, entre o santo e o pecado, não importa, Deus continua sendo o mesmo, Ele continua te amando e Ele vai continuar te abençoando da mesma maneira, em nome de Jesus, porque Deus não muda. Deus é fiel e a palavra de Deus é fiel. Glória ao nome de Jesus. É maravilhoso, irmãos. Os irmãos, é uma bênção, né? O pastor Jader me liga no meio da mensagem. Porque eu liguei para ele no meio da oração ontem, para dar feliz ano novo para ele. Então agora ele está dando troco para mim, irmãos. Deus abençoe o pastor Jader, em nome de Jesus. E feliz ano novo para ele, né, irmãos? Vocês querem dar feliz ano novo, pastor Jader, irmãos? Amém? Amém. Deus abençoe, pastor Jader. Vai embora. Deus não muda. Nós temos uma canção, e eu gosto quando o presbítero Reinaldo canta, Deus não muda e não falha, permanece sempre o mesmo, poderoso e tremendo. O nosso Deus é tremendo, Ele é glorioso. Glória a Jesus. Quando nós estamos oferecendo a nossa oferta a Deus, por isso nós colocamos essas ofertas aqui, a oferta de Noé, a Páscoa, porque os judeus são prósperos, a festa dos pães asmos ou ázimos. Qual a importância disso, irmãos? Por que isso é importante? Porque esta festa é importante. A festa das semanas, que é a festa de Pentecostes. Nós vamos falar sobre isso aqui. Nós somos pentecostais. E no dia 7 de janeiro nós vamos estar falando sobre isso. A oferta da viúva de Sarepta. Tem uma coisa pior do que... às vezes parece que Deus é egoísta, não é? Porque, olha só, Ele quer toda a adoração, todo o louvor. A gente tem que ficar o tempo todo adorando a Ele. É tudo só para Ele. Não parece um pouco egoísta? Não parece egoísta que um profeta chega para uma mulher que está morrendo, só tem um pouquinho de farinha lá na panela e um azeitezinho na botija, e fala para ela, faz primeiro um bolo para mim, depois você faz para você e para o seu filho. Isso não parece uma loucura? Não parece um absurdo? Mas a mulher fez. Sabe por que ela fez? Porque ela conhecia o princípio. Sabe qual é o problema conosco? Que às vezes nós não prosperamos na nossa vida econômica e financeira? É porque nós não conhecemos o princípio. É por isso que nós estamos trazendo esses estudos para você. Para você conhecer o princípio e ser uma pessoa abençoada por Deus. Em nome de Jesus. Pastor, você vai consertar esse negócio do Deus egoísta ou não vai? Vou. Deus não é egoísta. Quando você adora Deus, não é Deus que é beneficiado, é você.
Quando você começa a adorar ao Senhor nosso Deus, até a medicina já comprovou que dentro de você começa a acontecer um processo de transformação química. O seu metabolismo começa a ser afetado pela sua adoração ao Senhor nosso Deus. A adoração produz cura. A adoração fortalece, a adoração levanta o enfermo, a adoração levanta o cansado, a adoração levanta o abatido, a adoração resolve o problema. Os maiores problemas da minha vida foram resolvidos na adoração. Eu jejuei, eu orei, eu chorei, depois que eu tinha feito tudo, agora eu vou adorar a Deus. E era na adoração, e foi na adoração que Deus resolveu os maiores problemas da minha vida. Adore a Deus. Você foi chamado para ser um adorador do Senhor nosso Deus. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Amarás ao Senhor teu Deus. Ama o teu Deus, adora o teu Deus, exalta o teu Deus, glorifica o teu Deus, ser fiel ao teu Deus, seja crente de verdade. 2023 é ano de crente e ser crente de verdade. Vai ter luta, pastor? Vai. Vai ter problema? Vai. Vai ter desafio? Vai. Mas o crente vai passando, vai vencendo, vai glorificando, vai exaltando. Deus vai abrindo a porta, o inimigo vai correndo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Crente da Assembleia de Deus que tem calo no joelho, irmão, o diabo não chega nem perto dele. Nem perto dele. Tem muita gente que fala, mas porque o demônio que pegou, porque vai fazer, porque tem as trevas, porque tem agora um grupo de demônio, porque não sei o quê. Meu amado irmão, se você for cheio do Espírito Santo, você repreende o demônio na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. E ele vai embora. Em nome de Jesus. Há poucos dias, nós estávamos fazendo um negócio, o pastor Cássio estava ali à frente desse negócio e a gente por trás orando. E o negócio estava fechado e não ia de jeito nenhum. E eu falei, eu acho que Deus não está nesse negócio, não. Vamos mudar a estratégia aqui, vamos para um outro lado aqui. Quando eu assentei isso no meu coração, eu dobrei o joelho e falei, Senhor, eu acho que o negócio não está muito bem, não. Eu acho que tem que mudar a estratégia, não é bem por aqui. Eu estou entendendo que acho que o Senhor não quer isso, né? Terminei de orar, abri a palavra de Deus, Romanos 12, 2. O que é que diz Romanos 12, 2? E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Eu falei, opa, Deus está no negócio. Não é Deus que não está querendo, é o diabo que está atrapalhando. Comecei a repreender em nome de Jesus. Porque tem gente que tem dificuldade de repreender demônio, né? Parece que fala, não, mas isso parece que é meninice, parece que é criancice, é melhor você ser menino do que rebelde. Vai repreendendo. Em nome de Jesus. Mas eu nunca ouvi dizer que tem esse demônio aí. Não tem problema. Repreenda em nome do Senhor Jesus Cristo e Deus vai nos dar vitória em nome de Jesus.